Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais importantes na construção de um time da NBA. Contratos, isso mesmo. A gente tem contratos bons na NBA, como o do Jalen Brunson, que é assim, é impressionante esse contrato, do Peyton Pritchard, etc. Mas a gente também tem os contratos horrorosos, simplesmente terríveis, e no vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre esses contratos. Salve, salve galera, Iags por aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Como sempre, se vocês curtem o meu conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Bom, antes da gente entrar oficialmente no vídeo, por que eu não estou falando de playoffs? Porque eu estou viajando. Mas, como eu sou comprometido com vocês, eu deixei alguns vídeos prontos, então, infelizmente, pelas próximas 2 semanas, a gente não vai estar cobrindo os playoffs, mas a gente vai estar falando de algumas outras coisas, principalmente de off-season. Então essa lista não é assim, um top 10, né? Não é qual que é o melhor versus o pior contrato, a gente só vai falar de alguns contratos que eu acho que são bem horrorosos, que a gente tem atualmente na NBA, e a gente vai começar com o Joel Embiid. Assim, Joel Embiid, a gente sabe, é um cara que não joga, mas ele renovou o contrato agora no verão de 2024, né? Então no ano passado, logo depois das Olimpíadas, e a gente viu o que aconteceu esse ano, né? Ele vai ter mais uma cirurgia no joelho, 30ª cirurgia no joelho dele, impressionante, ele não consegue jogar. No ano passado ele jogou 39 jogos, nesse ano ele jogou só 19 jogos, sabe-se lá como ele vai voltar dessa cirurgia, e ele já era um cara que tava ganhando muito bem, tava ganhando 51 milhões de dólares por ano. E aí Filadélfia decidiu que queria dar mais um pouquinho de grana pro homem, e deram mais um contratinho de 3 anos, 190 milhões de dólares. O que isso significa? Que em 2029, então daqui a 4 anos, quando ele tiver 35 anos de idade, eu acho que ele nem vai estar jogando, tá? Mas quando ele tiver 35 anos de idade, ele vai estar ganhando 67 milhões de dólares. Você tem noção do que é isso? E aí depois, né, trust the process, eu acho. É só isso que eu tenho pra falar sobre o contrato do nosso querido Joel Embiid. Parabéns ao Philadelphia 76ers. Próximo aqui na nossa listinha, a gente tem o Damian Lillard. Cara, Damian Lillard acabou de machucar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele machucou ontem, no jogo contra o Pacers, ele rompeu o Aquiles. E o Damian Lillard, pelos próximos 2 anos, ele vai ganhar 54 milhões e 58 milhões de dólares. 34 anos, vai fazer 35. Pro Bucks, cara, isso é péssimo. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Giannis fosse embora nesse verão, né, na off-season aí. Então assim, pro Milwaukee Bucks, assim, você tem um jogador velho que acabou de romper o Aquiles, que acabou de ter uma trombose, ganhando pelos próximos 2 anos mais 100 milhões de dólares. Horroroso. Nada contra o Dame. O contrato é muito ruim. Seguindo aqui, cara, a gente vai lá pra Miami falar do Miami Heat, onde a gente tem o Terry Rozier. Terry Rozier, assim, Miami que é uma franquia muito boa, tá? Assim, pelo menos em termos de organização, Pat Riley, bom GM, Eric Spoelstra, excelente técnico. Só que aqui, cara, eles cagaram no pau. Vamos ser sinceros aqui. O Charlotte Hornets deu uma saltada legal neles. Em termos de produção, o nosso amigão Terry Rozier está te dando 12 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, com um aproveitamento de menos de 40% e 30% na linha de 3. Então você tem um contrato gigantesco, com uma produção péssima, e te dá o Terry Rozier. Então, parabéns para o Miami Heat, bem-vindo à lista. Agora a gente vai lá pro outro lado dos Estados Unidos, lá em Portland. E Portland a gente vai começar, porque a gente tem 2 amiguinhos aqui na nossa lista, mas a gente vai começar com o Jerami Grant. Isso mesmo. O senhor Jerami Grant, ele tem um contrato de 5 anos por 160 milhões de dólares. E detalhe, esse contrato foi dado ao queridão Jerami Grant quando eles já sabiam que o Damian Lillard ia embora. Então você está dando esse tipo de dinheiro para um camarada que é talvez um role player mediano. Talvez. Essa é a minha opinião, claro. E você tem outros moleques, né? O Toumani Camara, Shaedon Sharpe, Donovan Clingan, ganhando muito menos e produzindo muito mais. Eu, inclusive, achei que o Jerami Grant seria trocado na trade deadline, mas quem quer esse contrato? Ninguém quer esse contrato. Horroroso. Parabéns ao Portland Trail Blazers, mas assim, a gente vai voltar em vocês, fiquem tranquilos. Seguindo aqui, a gente tem uma das minhas franquias favoritas. Brincadeira, eu acho que eles são patéticos. Chicago Bulls. Parabéns, você deu 5 anos, 90 milhões de dólares para o Patrick Williams. Patrick Williams foi pick número 4 na draft dele e simplesmente não fez nada de bom desde quando ele foi draftado. Assim, pra não falar que ele fez nada de bom, acho que ele teve um ano bom e desde então não fez absolutamente nada. Então esse ano ele tá tendo talvez o pior ano da carreira dele em termos de pontos, rebotes, aproveitamento da quadra péssimo. E agora você tem um cara no seu time com um contrato gigantesco que, pelo visto, só está regredindo na sua carreira e você não consegue fazer nada com ele, porque quem vai querer esse contrato e um jogador que não te entrega nada? Parabéns, Chicago
Bulls. Mais uma vindo de vocês, franquia de excelência. O DeJounte Murray é o próximo nome na nossa lista. E assim, eu não acho o DeJounte Murray um jogador ruim, tá? Só pra deixar claro. Só que o que você deu pra receber ele, você deu o Dyson Daniels, deve ser, até esse momento, não saiu ainda, mas deve ser o Most Improved Player do ano, o líder de roubos de bola e mais 2 primeiros rounds num jogador que tem um aproveitamento menos de 40% da quadra, arremessando menos de 30% da linha de 3 e rompeu, se eu não me engano, o dele foi o Aquiles, agora eu não lembro de cabeça, mas teve uma lesão para acabar a temporada aí, que ele rompeu o Aquiles, então sabe-se lá como ele vai voltar. Então foi uma sucessão de merda, né, porque o San Antonio Spurs assaltou o Atlanta Hawks e depois o Atlanta Hawks foi lá e assaltou o New Orleans Pelicans, que eu achei bem interessante. Mas você tem um jogador que sabe-se lá como ele vai voltar dessa lesão, ganhando 29 milhões de dólares por ano. Imagina quem o New Orleans Pelicans não poderia trazer no lugar dele, que poderia contribuir muito mais com esse dinheiro. Péssimo. Próximo nome da lista, talvez vocês vão me xingar aqui nos comentários, eu aceito, mas eu vou ter que falar do Aaron Gordon. Aaron Gordon, ótimo jogador, a gente viu o que ele fez aí no jogo 4 do Clippers e do Denver Nuggets, né, com aquela bolinha ali no final do jogo, aquela enterrada para ganhar aquele jogo 4. Só que, me escutem. Ele assinou um contrato, começando em 2027, que é mais de 100 milhões de dólares. Isso significa que o Aaron Gordon, quando ele tiver 33 anos, ele vai estar recebendo 37 milhões de dólares. Cara, isso é muito dinheiro. Muito dinheiro. Só pra gente fazer um equilíbrio aqui, o senhor Jalen Brunson, ele ganha 34. E eu sei que o contrato dele é meio bizarro, né? O Knicks pagou muito barato, só que ele ganha 34. Se a atleticidade do Aaron Gordon diminuir qualquer coisa, e ele não desenvolver uma bola de 3, que ele tem sido melhor, mas não é excelente. Cara, eu acho assim, o que ele vai ser pra um time? Que ele vai ser para um time, eu entendo. Pô, você renovou, ele foi uma peça importante pro seu título ali em 2023. Só que quando você olha lá na frente, será que é a coisa mais inteligente a se fazer? Eu não sei. Eu deixo vocês falarem aí nos comentários o que vocês acham. Não tinha como a gente fazer um vídeo desse sem a gente falar do nosso irmão Podcast P, né? Paul George, não tem como. Um dos, sem dúvida, top 3 piores contratos da NBA até agora. Sem dúvida nenhuma. Então você tem um cara que você assinou por 4 anos, 212 milhões de dólares. Primeiro ano já foi horroroso, ganhando 49 milhões. Agora você imagina quando ele tiver 37 anos e ele estiver ganhando 56. O cara não joga agora, quem diria daqui pra frente? Então, assim, mais uma vez, a gente já teve Joel Embiid, Philadelphia 76ers voltou. Trust the process. Excelente process. Parabéns. O próximo nome da lista é um nome muito parecido com o Aaron Gordon e me dói porque é um jogador do Boston Celtics, mas eu vou ter que falar do Jrue Holiday. E assim, de novo, antes que vocês me crucifiquem nos comentários, eu amo o Jrue Holiday. Ótimo jogador, excelente. Sem ele, a gente não ganha o título ano passado. Dito isso, a gente assinou ele por um contrato de 4 anos, 129 milhões de dólares. E ele é um cara que já se mostra um pouco mais velho. Ele perde jogo, já perdeu 2 jogos seguidos nessa série do Magic, que tá rolando agora. Só o contrato dele toma 21% do salary cap do Boston no ano. Então assim, cara, é muita grana. Muita grana. Se por acaso, eu espero que sim, se Boston ganhar mais um título com ele, esse contrato vale super a pena, que eu acho que também é algo aplicável pro Aaron Gordon ali, tá bom? Agora, se o Boston não ganhar, o contrato é ruim. Você vai ter um cara mais velho, propenso à lesão, ganhando 30 e tantos milhões de dólares, quando você poderia, né, talvez trazer um outro jogador. Então, Jrue Holiday entra aqui, contra e não contra, sendo simplesmente parcial aqui na nossa lista, para não ser clubistão. Para mim, o próximo contrato da nossa lista é disparado o pior contrato da NBA. Vocês provavelmente já sabem quem vai ser. Isso mesmo, senhor Bradley Beal. Bradley Beal, para mim, horroroso esse contrato. Parabéns ao Phoenix Suns, cara. A gente tá falando de 5 anos, 250 milhões de dólares. Ele vai ganhar 57 milhões de dólares no próximo ano, só que a pior coisa é que ele tem um no trade clause. Você não consegue trocar o cara. Não consegue. Ele está travado no seu time. Como que vocês fizeram isso? E ele não tá nem produzindo. Se ele estivesse produzindo, ok. O Bradley Beal não é um jogador ruim. Pô, ele produzia em Washington. Washington nunca foi pra lugar nenhum. Mas ele é um cara, pô, que pelo menos te dava mais de 20 pontos por jogo. Não tá fazendo nada. E você não pode nem trocar o cara. Horroroso. Pior contrato da NBA. Não quero ouvir. Agora a gente vai lá pra Big Apple. Isso mesmo, Nova York. E esse cara aqui é mais um que eu acho que entra ali junto com o Jrue Holiday, junto com o Aaron Gordon. A gente tá falando do OG Anunoby. Eu sou um grande defensor de OG Anunoby. Pra mim, top 3 melhores terceiras opções da liga. O cara defende, o cara mete bola. Eu acho que na hora que esse contrato foi renovado, era necessário. Então o contrato do OG são 5 anos, 212 milhões de dólares. Isso significa que o OG ganha 26% do salary cap do New York Knicks hoje. Como eu falei, era um contrato necessário.
Mas, se o New York Knicks não ganhar nada, que, sendo bem sincero, eu acho que vai ser bem difícil, mas se eles não tiverem nenhum tipo de sucesso, sei lá, pelo menos chegar a uma final nos próximos anos com esse time, pra mim vai ser um contrato muito ruim, porque o Boldi já tem um histórico de lesão, né? Ele tem se lesionado mais, não que ele é, tipo, super propenso, mas ele tem se lesionado mais. E você vai ter um cara de 31 anos, que teoricamente não é, né, uma super estrela, ganhando 48 milhões de dólares, cara. Então, assim, com 48 milhões de dólares, você pode trazer um puta jogador pro seu time. Eu entendo o movimento do Knicks, eu não tô criticando o movimento, só tô pensando no futuro. Pode ser algo pra ficar de olho. Temos mais 2 nomes na lista aqui. O penúltimo é o Lauri Markkanen, né, lá do Utah Jazz. Assim, quando ele assinou esse contrato, houve uma comoção. Caraca, o Lauri Markkanen só assinou por isso. Pô, o Utah Jazz mandou benzaço, etc. Só que agora ele está ganhando 42 milhões de dólares. Ele ganha como uma estrela. Só que ele não tem produzido como uma estrela. Pelo menos não nos últimos 2 anos. Eu achei que ele já teria sido trocado até o momento, ele não foi, vamos ver se ele vai ser trocado agora nessa off-season, mas o contrato dele complica, porque não é todo time que quer assumir um risco desse com esse contrato, sendo que o cara não tá te entregando nada. Eu não sei nem se ele é um jogador top 20, top 25 na liga. Eu acho que ele consegue ser, mas ele não tem jogado como um jogador desse tipo. Então esse contrato pro Utah Jazz, péssimo. E por último, aqui a gente vai fechar a nossa listinha de novo. A gente voltou em você, senhor Portland Trail Blazers. DeAndre Ayton, o jogador mais soft da NBA, sem dúvida nenhuma. Esse contrato, o lado positivo dele é que ele só tem 1 ano, 1 ou 2, agora eu não lembro de cabeça. Mas ele tá pagando o DeAndre Ayton 34 milhões de dólares para ser o que ele é, que não é nada demais. Eu particularmente acho que o Donovan Clean vai roubar a boca dele ano que vem, tá? Eu gosto do Donovan Clean, eu acho que ele te entrega mais, principalmente do lado defensivo da bola. E o Ayton simplesmente não produz como um cara que deveria ganhar 34, 35 milhões de dólares. Então, assim, pra Portland, de novo, você tem N jogadores mais novos que produzem muito mais, que ganham muito menos. Se eu fosse Portland, eu tentaria trocar o Ayton, só que eu não sei se alguém vai querer, né, um cara que não te entrega como um jogador de 34 milhões de dólares te entrega. Então, galera, um videozinho um pouquinho diferente no dia de hoje. Como eu disse, eu tô viajando, mas eu tô comprometido com vocês, né, já pensando um pouquinho no off-season. Quero saber de vocês, qual é o pior contrato da NBA e qual é o pior contrato do seu time, né, um contrato, aquele contrato que você fala, caraca, por que que o meu time fez essa merda? Deixa aí nos comentários, eu quero saber de vocês. Como sempre, deixa o seu like, se inscreve no canal. Por esse vídeo é só, tamo junto, valeu!